A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações e cultos presenciais. Irmãos, canal também da família cristã. Nós temos aqui um culto do Jardim Transilvânia. Irmão, que culto é este, irmão? Que culto maravilhoso, irmão. Este culto, irmão, a Irmandade prendeu a Irmandade neste culto, irmãos. O culto inteiro foi 30 e poucos minutos de culto. Mas Deus falou claramente. E, irmãos, um culto onde todos recebeu aí a virtude e todos recebeu aí a descida do Espírito Santo. Foi Juízes capítulo 15, versículo 10. Jardim Transilvânia em Diadema. Vamos ouvir, irmãos, esse culto? Vamos lá. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Vamos iniciar a leitura no versículo 36. Jesus aparece aos discípulos. Lucas 24, versículo 36. Vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo ainda, por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa de que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunha, e eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Só até aqui, irmãos. Amém. Então vemos, irmãos, a palavra de Deus desta noite. Que o Senhor, por misericórdia, deu a graça de lermos juntos, irmãos. Fala a respeito da aparição do Senhor Jesus entre os seus discípulos. Porque houve várias maneiras em que o Senhor manifestou-se, irmãos, após de ter ressuscitado. E vemos que o Senhor, quando ressuscitou, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual ele havia expulsado 7 demônios, irmão. Pessoa com um espírito já
terrível, imagina com 7. E o Senhor apareceu primeiro para ela. Com tanto dos seus discípulas, não é verdade, irmão? Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, todas essas que o Senhor, irmãos, serviram ao Senhor, e as mulheres também que serviram a Ele com seus bens, irmão, Senhor Jesus. Então teve muitas santas de Deus, mas Ele foi manifestar-se a Maria Madalena. Maria Madalena, qual ninguém dava nada por ela, porque o Senhor veio para aquilo que estava perdido, irmão, para aquilo que ninguém dá nada. Por isso que se nós, irmãos, meditarmos, irmão, quem nós éramos e para onde nós íamos, e quem somos agora e para onde nós estamos indo, é motivo para nós dar glória a Deus sem cessar, irmão. Que homem que éramos, que tipo de mulher que éramos, não é verdade, irmão? Mas o Senhor fez essa grande obra, e para mostrar aqui, irmãos, bem claro, podemos entender que o Senhor manifestou-se a Maria Madalena, a primeira depois de ressuscitado. Podia parecer para a mãe dele, não é verdade, irmão? Que ela, quando o Espírito Santo manifestou-se nela, que o anjo falou com ela era virgem, era uma santa de Deus, não é verdade, irmão? Sim. Mas por que o Senhor manifestou-se a Maria Madalena, irmão? Para mostrar também nos nossos dias, que depois que o Senhor entra num coração, que aquela alma passa nas águas do santo batismo, temos o mesmo valor na presença de Deus. Não tem ninguém melhor do que o outro aqui, irmão, porque éramos bonzinhos, porque lá fora fazíamos boas obras, dávamos esmola, porque somos de família fulano de tal, não é verdade? Que são muito consagrados, tem muitos do ministério. Não, irmão, não, nós somos todos iguais na presença de Deus. E o Senhor mostrou aqui para isso, não é verdade, irmão? E começou o Senhor depois a manifestar-se a outros mais dos seus discípulos. Glória ao nome santo do Senhor. Os dias, irmão, era de grande apreensão, estavam todos perturbados, porque, irmãos, o Senhor sofreu e foi até a morte sofrendo, que havia necessidade de padecer e passar por tudo aquilo. Ele veio para isso. Foi, irmãos, um outro lado da história que começou a manifestar-se, irmãos, não só para os discípulos, mas também para todos que estavam lá em Jerusalém. Cadê os glória? Cadê as aleluia? Cadê a multidão que o acompanhava de cidade em cidade? Glória ao Senhor. Vendo, enquanto eles estavam vendo maravilhas, prodígios, sinais no céu, na terra, palavra de conforto, palavra de libertação, preparação, todos estavam ali. Mas quando chegou a hora, irmãos, ele cumprir com a missão que verdadeiramente o Pai designou, irmãos, ele tinha que passar por aquilo. Glória ao nome santo do Senhor. Quando a espada começou a transpassar o Senhor, irmão, os desígnios dos corações começou a manifestar, e até aqueles que eram a favor virou contra, e olhando para o Senhor, irmãos, bendito seja Deus do madeiro, passavam e diziam: desce daí e vamos crer que tu és o Filho de Deus. Salvou a tantos e não pode salvar a ti mesmo? Glória ao nome santo do Senhor. Médico, cure a ti mesmo, bendito seja Deus. Tinha que manifestar, irmão, o que estava preso no coração do homem tinha que sair pela boca, porque o que estava no coração do homem, irmãos, aleluia, da humanidade, não era coisa boa, porque para isso o Senhor veio, bendito seja Deus. E quando o Senhor estava num corpo, irmão, semelhante ao nosso, ninguém ele aceitou ser chamado de bom. Ele falou: por que me chamas bom? Bom é só um, que é o Pai que está lá no céu, aleluia.
A bondade dele é tão grande que enviou o seu unigênito Filho para vir salvar o mundo. Glória ao Senhor, porque ele conheceu, irmão, toda a fraqueza dessa carne, conheceu tudo, o Senhor conhecia tudo. E ele lia os pensamentos, conhecia o que estava dentro do coração, porque muitos diziam, coração é terra que ninguém anda, o Espírito de Deus anda. Glória a Deus. O Espírito de Deus sonda, irmão. Glória ao Senhor. Por isso que a gente vem à casa do Senhor todas as noites, porque quando entramos aqui, fazemos a nossa oração da comunhão, o Espírito já está sondando o nosso coração, sonda a nossa mente. De longe Ele conhece os nossos pensamentos. Então, por isso, irmão, bendito seja o nome santo do Senhor. Era um outro lado da história que estava se cumprindo. Então só ficou com ele aqueles que eram deles. Glória ao Senhor. E muitos dos discípulos, irmão, acompanharam ele de longe, mas acompanharam. Mas as mulheres teve um papel valente, irmãos, no martírio do Senhor. Elas acompanharam o Senhor passo a passo, aonde eles iam, e choravam, e batiam no peito. Alabalaia. Glória a Deus nas alturas, ao ponto do Senhor, irmãos, olhar para nós, filhas de Jerusalém, chorai por vós e pelos vossos filhos. Aleluia, porque se ao leio verde estão fazendo isso, que dirá ao seco? Glória ao Senhor. Ao Filho de Deus estão fazendo isso, que dirá a vocês? Chore por vós e pelos vossos filhos. Aleluia, porque o meu cálice eu já estou terminando de beber. Glória ao Senhor. E aqueles que creram neles, que esperavam neles, irmão, cada um ia beber o seu cálice. Então nós estamos aqui nessa graça. O Senhor sofreu para nós chegarmos aqui. Irmão, cada um de nós tem um cálice para beber. Glória ao Senhor. Aleluia. E bem-aventurado é você que congrega, irmão, sempre que pode. Você vem buscar a palavra, porque você precisa beber o teu cálice. Aleluia. Por mais amargo que seja, beba o teu cálice, irmã. Beba o teu cálice, irmão. A palavra te dá força. A palavra te dá esta condição. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor bebeu o cálice, irmão, e Ele dá força para a igreja também beber. Bebe tudo, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. O que você tiver que passar, Deus te ajudará. Glória ao nome santo do Senhor. Os dias eram difíceis, irmãos, as notícias eram ruins. E o que estavam fazendo com o Filho de Deus? Aleluia! Aquele que nas ruas de Jerusalém passou curando, libertando, pregando, anunciando. Glória ao nome santo do Senhor, fazendo obras bonitas, irmão. Aleluia! Teve que passar com cruz nas costas. Aleluia! Coroa de espinho na cabeça, sendo chicoteado. Batiam nele com uma cana e dizia: profetiza quem é que te bateu. Glória ao nome santo do Senhor. Cuspiam no seu rosto. Aleluia. Alabalaia, bebendo o cálice, bebendo o cálice. Você está entendendo, irmã? Dá para beber o teu cálice, irmão. Dá para beber o teu cálice, irmão. Aleluia. Fala para o Senhor: fecha a minha boca, Senhor, e dá força no meu corpo, dá força na minha mente. Ajuda eu a beber o meu cálice. Bebe o teu cálice, irmão. Alabalaia, glória a Deus. A força que a igreja precisa, a palavra nos dá esta noite. Glória a Deus. Beba e beba tudo, porque quando você terminar de beber o cálice amargo, aí virá o doce. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, aleluia. Glória ao Senhor.
o homem deixou de reconhecer ele como filho de Deus. E disseram, ele é o rei sem coroa. Colocaram a coroa de espinho nele. E batiam, esbofeteavam, cuspiam no seu rosto, irmão. E tudo isso o Senhor passou, não foi para hoje, aleluia, fazerem aí filmes e tantas coisas, seriados, com o sofrimento do Senhor Jesus, visando o comércio e tantas coisas. Não, ele não veio para isso. Ele veio para a salvação de alma. Ele veio para você se assentar nesse lugar que você está sentado hoje. Viu, irmã? Ele veio para você se assentar nesse lugar que você está sentado hoje. Não é no banco da igreja do Transilvânia, não. Está sentado no lugar da graça de Deus. Aleluia. No lugar da promessa, no lugar da salvação. Aleluia. Glória ao Senhor. No lugar do poder, no lugar da santificação. Não tem ninguém santo aqui. Estamos caminhando para a santificação. Aleluia. E dentro da igreja, irmão, cada um tem o seu grau de espiritualidade e também de santificação. Uns estão mais perto, outros estão mais longe. Glória ao Senhor. Mas o Senhor trata todos iguais. Porque para onde o Senhor foi, Ele mesmo disse, Pai, eu quero que aonde eu estiver, que eles estejam também. Glória ao Senhor. Aleluia. Então não tem ninguém perfeito aqui, irmão. Estamos caminhando para a perfeição. Por isso que o Senhor levanta os servos do ministério, dá dom para pastorear a igreja, para a gente ter paciência. Não é verdade, irmão? Para ter mansidão, para conduzir esse povo, irmão, aleluia, ao reino da glória eterna. Santo é o Senhor. E saber, temos que saber e exercitar isso, irmão, que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós ainda não estamos perfeitos. E se nós não estamos perfeitos, estamos buscando a perfeição. Então não deixa de congregar, não deixa de ouvir a palavra. Não deixe, irmão, glória ao Senhor, de se humilhar perante a presença de Deus. Porque o Senhor se agrada daquele que se humilha. Aquele que se humilha, o Senhor o exalta. Aleluia. E cremos que não tem ninguém nesta noite querendo ser exaltado. Não. Aqui estão aqueles que estão humilhados. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque pelo que o Filho de Deus passou, irmão, para nos trazer neste lugar, só Ele podia fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso, viu, irmão? Porque se alguém abrir a boca e te condenar, fala para trás de mim, Satanás, não conheço essa voz. Eu conheço a voz do meu pastor. Porque ele passou por tudo isso para te salvar e não para te condenar. Aleluia, Jesus. E a palavra ela vem para salvar. A palavra ela vem para santificar. A palavra ela vem para nos fazer melhorar na presença de Deus e nos aproximar mais do Senhor. Glória a Deus. Quando o Senhor, irmão, estava aí no madeiro, que chegou a hora, ele rendeu o Espírito ao Pai, aquela angústia, na verdade, da morte, e que o inimigo já estava trabalhando no coração da multidão. Bendito seja o Senhor. E o Senhor estava ali, irmão, com os braços abertos, pendurado no madeiro, e na hora que a sua cabeça caiu, cumprido o que está escrito: as aves do céu têm seu ninho, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Alabalaia, glória ao Senhor. Naquela hora, irmãos, que ele rendeu o Espírito ao Pai, o que o homem não fez, o que o homem não reconheceu, a natureza fez, a natureza reconheceu. Aleluia! Porque disse o Senhor: se estes se calarem, as pedras clamarão. Irmão, se você não der glória achando que você está, irmão, infringindo alguma coisa, você está perdendo o teu tempo. Porque se não dá glória, o sol dá glória, a lua dá glória,
o vento da glória, a água da glória. Alamaraia. E eles provaram isso, irmão. E quando o Senhor, irmãos, ali partiu no madeiro, irmão, o sol se escureceu. Não se achou digno de brilhar diante daquele justo. A terra tremeu, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Houve um grande abalo em Jerusalém. Até aqueles que estavam mortos foram vistos, aleluia, ressuscitado, andando na cidade. Glória ao Senhor. Irmão, o homem não deu glória, mas a natureza deu glória. O homem não reconheceu, mas a natureza reconheceu. E nesta noite diz o Senhor para essa igreja: há reconhecimento em ti, igreja. Reconhecimento em ti, igreja. Aquele que te chamou, que te conhece desde o ventre da tua mãe, glória ao Senhor, e que veio te conservando até aqui, e está te guardando para o dia da vida eterna. Há reconhecimento em ti. Tem glória, tem louvor, tem linguagem, tem revelação, tem profecia, tem visão. Glória a Deus nas alturas. Esse é o reconhecimento que o Senhor quer. Reconhecimento de homens e mulheres que saem da casa de Deus dizendo: Senhor, agora eu vou ser mais crente, eu quero ser mais fervoroso, fervorosa, eu vou orar mais, eu vou te buscar mais, eu não quero te perder, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se você não quer perder o Senhor, o Senhor também te responde esta noite: eu também não quero te perder. Aleluia. Não te vendo, não te troco com você, não tem negócio. Xalabaraia. E o inimigo que você está lutando hoje foi o que o Senhor venceu ele ontem. Glória ao Senhor. E se o Senhor venceu, você também vai vencer. Se o Senhor, irmão, glória a Deus, hoje está no lugar de glória, a igreja que permanecer também vai estar. Então compensa nós lutar, irmão. Compensa nós lutar. Olha, irmão, o sol reconheceu, hein? Apagou, fugiu da presença do Senhor. Não era digno de brilhar diante daquele justo. Terra tremeu, tanta coisa aconteceu. Aí as bocas daqueles que ali estavam começaram a lembrar: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Aleluia. Porque não tinham ele, não reconheciam ele como filho. Glória ao nome santo do Senhor. Mas ali o Senhor, irmãos, foi colocado no sepulcro, como sabemos. Bendito seja Deus. E os dias começou a passar. E os discípulos, o Senhor começou a manifestar. Já no terceiro dia, o Senhor ressuscitando, apareceu Maria da Madalena, foi aparecer alguns dos seus discípulos, aqueles dois que iam juntos a caminho de Emaús. E o importante, irmão, que o Senhor só aparecia onde falavam dele, onde conversavam e falavam sobre ele. Ainda que com um pouquinho de dúvida, porque, irmãos, nós estamos nessa carne, nós vacilamos, Senhor, não é verdade? E o Senhor sabe que isso é próprio do homem, o homem carnal, mas Ele conhece também a nossa alma. Nós vemos aqui que estavam em dias de grande aflição, não é verdade? Estavam espantados e atemorizados, porque devido ao acontecimento daqueles dias. Mas o Senhor apareceu aqueles dois a caminho de Emaús, eles estavam trocando palavras, e o Senhor falou: que palavras são essas que caminhando trocais? Aí eles olharam. Quando eles olharam assim, irmãos, eles não reconheceram o Senhor. Reconheceram o Senhor. E disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe dos últimos acontecimentos desses dias? Aí o Senhor falou: quais? A respeito de Jesus Nazareno. Olha, irmão, olha, varão valoroso em obras e também em palavras. Agora os irmãos imaginem o Senhor, irmãos, ouvindo isso da boca dos discípulos. O certo, ele falou: valeu a pena o meu sofrimento.
valeu a pena tudo que foi pregado nessa terra, aleluia, porque vivia valentia no coração dos discípulos. Então ele começou a falar, mas nós esperávamos, aí entrou a dúvida de homem, mas nós esperávamos que fosse ele, é o terceiro dia hoje, que fosse ele que visse Israel, mas hoje já é o terceiro dia, nós não estamos vendo nada, embora algumas mulheres falaram que tinham visto ele aí, mas nós não estamos vendo nada, eles estavam esperando, aguardando, aleluia, e o Senhor só ali observando, né? O Senhor, honestos e tardos de coração para crer, convinha que o Cristo padecesse e fosse crucificado, e foi falando, aí pegou desde Moisés e veio vindo, onde estava escrito, irmão, nas escrituras a respeito dele, o Senhor começou a falar com ele. Quando o Senhor estava falando com ele, acontece, irmão, esse mistério que acontece na igreja hoje, que quando nós estamos aqui na hora da palavra e o Senhor está falando, o que acontece? O coração arde, olha. Os discípulos, aqueles dois discípulos, eles não conheceram o Senhor na matéria. Mas quando o Senhor começou a falar, irmãos, a respeito do que estava escrito dele das Escrituras, o coração deles começou a arder. Começou a arder. É esse mistério que tem na igreja hoje. É esse arder da palavra de Deus em você, aleluia, que tem obra do Espírito Santo na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, naquilo que você precisa. É esse arder. Você está sentindo esse arder aí? Será que tem alguém ainda que não sente esse arder no coração? Entra na comunhão, em nome do Senhor Jesus. Não perca isso não, irmão. É a maior riqueza que o crente pode ter. É ouvir a palavra e o coração arder. Alabanaia. Quando o coração está ardendo, irmãos, é um sinal que o Senhor está falando conosco. Aleluia, que Ele está nos preparando, Ele está nos revestindo, Ele está nos adornando. Nós muitas das vezes, irmão, não percebemos. Parece que entramos na igreja de um jeito, saímos do mesmo jeito, mas não. O arder da palavra no teu coração muda tudo na tua vida. Glória ao Senhor, muda. Embora as coisas materiais, irmão, elas têm tempo para se cumprir, e a palavra ela respeita o tempo. A palavra respeita o tempo. Para Deus não. Para Deus tudo é hoje, tudo é agora. Porque a palavra diz assim: o que é, já foi. O que está para vir, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então para Deus tudo é agora. Tudo é já. Você entende isso ou não? Agora para nós tem o tempo. E a palavra respeita o tempo. E enquanto o tempo da palavra não cumpre em nós, deixa o teu coração arder aqui. Aleluia. O arder do Senhor no teu coração é uma confirmação que aquela palavra está falando com você. Você entende isso? Compreende isso, irmão? Por isso que o crente tem que vir na igreja, ele não pode sair daqui sem sentir a presença de Deus. Irmão, nós não podemos nos conformar com isso. Vir na igreja e não sentir a presença de Deus, não. Nós temos que sentir o Senhor no coração. Então ali, irmãos, a palavra ardia o coração deles. Eles mesmo falaram um para o outro. Porventura não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco? Materialmente eles não conheceram, mas em espírito o coração ardia. A obra de Deus é a mesma coisa. Materialmente aqui você não vem ver nada, porque aqui não é lugar de ver, aqui é lugar de sentir. Olha aí. Ei, coisa gostosa, hein? Você sente no hino, você sente na oração, você sente na hora da palavra, irmão, glória a Deus. Não tem lugar melhor do que esse não, irmão. Não tem lugar melhor do que esse, a casa de Deus. Davi, irmãos, ele dizia certo: alegrei-me quando me disseram, ó, vamos à casa do Senhor, aleluia. Não tem lugar melhor do que esse. Então ali, irmão, o Senhor manifestou-se a ele. E aqui, irmão, chegou a hora, o momento do Senhor, irmão, bendito seja Deus, manifestar então a todos eles de uma vez só, porque eles estavam ali, irmãos, reunidos naquele lugar, irmão, e quando o Senhor entrou naquele ambiente, primeira coisa que o Senhor falou, quando Ele abriu a sua boca,
ele disse: paz seja em vós. Porque eles estavam atemorizados, atribulados, aflitos. E o Senhor chegou e disse: paz seja em vós. E a paz entrou naquela casa. E eles pensavam, irmãos, daquele jeito que eles viram, que eles estavam vendo algum espírito. Aí o Senhor disse para ele: por que estáis perturbados e por que sobe tais pensamentos aos vossos corações, por causa dos acontecimentos? Com quem diz: ó, eu aqui, hoje é o terceiro dia, estou aqui no meio de vós. Como foi falado, eu ressuscitei, estou aqui. E quando alguém pensou que estava vendo algum espírito, o Senhor se apresentou e disse: olha, vede que sou eu mesmo. Espírito não tem carne e osso, eu tenho. Olha, põe a mão em mim aqui, ó. Alabalaia. Santo é o Senhor, aleluia. Vede que sou eu mesmo. Colocai a mão aqui, aleluia. Ali o Senhor se apresentou para eles, irmão, mas ele teve que primeiramente, aleluia, pôr paz naquele ambiente, irmão. E por esta palavra o Senhor te diz: a paz vai entrar no teu coração hoje. Alamanaia. Para que haja prosseguimento daquilo que Deus prometeu na tua vida. Não é como uma mulher atribulada, um homem atribulado, inquieto, atormentado, perturbado, aleluia, deita, não dorme, põe comida no prato e não come. É uma perturbação terrível, não é verdade, irmão? Hoje o Senhor decreta nessa igreja: paz seja em vós. Será que alguém que está aqui, irmão, não quer receber essa paz? Se você não receber, irmão, ela volta para o pregador. Se você não receber, ela volta. Mas a igreja recebe: paz seja em vós. Glória ao Senhor, aleluia. E essa paz vai colocar as coisas da tua vida no lugar, irmão. E o Senhor te fala nesta noite por esta palavra: afasta-te, dá 2 passos para trás, deixa o Senhor tomar conta de tudo. A paz vai reinar, aleluia. Glória ao Senhor. A palavra vai cumprir, a benção vai chegar, o glória vai entrar na tua boca e novamente, irmão, vai descer no teu coração e vai sair pela boca: glória a Deus. E você vai dizer: só Deus poderia fazer isso. Alabadaia. Imaginamos aqui a alegria dos discípulos, irmão, de ver o Senhor ressuscitado, com a mesma força, o mesmo poder, a mesma virtude. Não mudou nada. Que alegria. Isso é para provar para a igreja: o Senhor não muda, Ele é o mesmo. Aleluia. Ontem Ele foi, hoje Ele é e amanhã Ele será. Glória ao nome santo do Senhor. Ele é o mesmo, Ele não muda. Se você vir aqui terça-feira, Ele está, na quinta de manhã Ele está, no sábado Ele está, no domingo Ele está. O Senhor promete para essa igreja: eu não vou mudar. Aleluia. Enquanto você vier buscar o Senhor, Ele não vai mudar. E se Ele não muda, o Senhor te diz: não muda, irmão, porque eu, o Senhor teu Deus, eu não mudo. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus. Que culto glorioso. Palavra do culto do Jardim Transilvânia, irmãos. Deus falou abertamente com o seu povo na igreja. Meu Deus do céu, que coisa linda, irmãos. Esse Deus surpreendendo a nossa querida Irmandade. Cada culto que passa, irmãos, é Deus falando com o seu povo na terra, né? Santo Deus. Maravilhoso, viu, irmão? Maravilhosamente, Deus falando com o seu povo. Deixamos aqui, queridos, pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas.
Hoje, terça-feira, né? Temos bastante culto também para colocar aqui para nossa querida Irmandade, né? A Irmandade, nesse exato momento, irmãos, tem muitos aguardando, principalmente esse do Jardim Miriam, esse culto do Jardim Miriam, irmãos. Tem muitos aguardando esses cultos e a nossa querida Irmandade compartilhe. Compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, irmãos, para mais pessoas ouvir o que Deus tem a nos falar, né, irmãos? Vamos deixando por aqui. Como eu já disse aí, né? Põe seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas, né? Se inscreva também, que esse canal, venha crescer. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.